O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de Santa Maria Gorete, virgem e mártir da pureza, e que é um exemplo para todos nós e um exemplo muito eloquente, de um modo particular, para toda a juventude. Quem foi Maria Gorete? Maria Gorete nasceu no dia 16 de outubro de 1890, na Itália, isto é, próxima, vai morrer no início do século XX, no dia 6 de julho de 1902, filha de pais católicos, piedosos, muito pobres. Seus pais trabalhavam no campo e, quando ela tinha 9 anos de idade, seu pai morreu de malária, devido a essa situação precária, uma má alimentação, se tornou muito suscetível a contrair aquela doença. Então, seu pai morre, sua mãe vai então substituir o pai no campo, e ela, com 6, 7 anos de idade, já estava ali cuidando dos seus irmãos. Então, uma criança, quando ela então, com 9 anos e o pai morre, ela vai cuidar da casa. Uma menina com 9 anos de idade, que vai lavar os pratos, lavar a roupa, limpar a casa e cuidar da sua irmã mais nova, enquanto a mãe e os outros irmãos estavam trabalhando no campo. Diz que ela queria muito receber a Eucaristia, ela não tinha recebido ainda, ela já agora com 11 anos de idade, ela querendo muito receber a Eucaristia, mas ela não tinha como se preparar, porque ela trabalhava de manhã e à tarde, mas ela consegue uma senhora que se dispõe a prepará-la durante a noite. Sim, é bom lembrar que ela já dividia, já desde o seu pai, ainda vivo, eles dividiam a casa com os Serenelli, os da família Gorete, dividiam a casa com os da família Serenelli, porque eles não tinham condições de manter uma casa sozinhos. E um dos filhos, Alexandre Serenelli, vai ser aquele que lhe causará o martírio com 14 punhaladas. Pois bem, então ela, com 11 anos, querendo muito receber Jesus, e Alexandre Serenelli que começa a olhar para ela de uma maneira diferente. A idade geralmente com que se recebia a Eucaristia na época era de 12 anos, mas ela consegue alguém que se dispõe a prepará-la, e ela
na festa, na solenidade de Corpus Christi de 1902, que naquele ano caiu no dia 29 de maio, ela então recebe Jesus pela primeira vez na Eucaristia. Diz que antes dela receber Jesus, ela fez uma pequena preparação com o padre, que falou a respeito da paixão de Nosso Senhor, e de que todas as vezes que nós pecamos, nós, de alguma maneira, nós renovamos a paixão de Nosso Senhor. E isso ficou tão impresso no seu coração, que ela chegou em casa dizendo à mãe que ela nunca mais iria pecar novamente, de que ela não queria renovar a paixão de Nosso Senhor, de que ela não queria causar tristeza a Nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, a palavra dessa menina deve iluminar a todos nós. Hein? Todas as vezes que nós pecamos, sejam eles pecados mortais ou veniais, nós ofendemos Nosso Senhor, nós entristecemos Nosso Senhor, nós renovamos a paixão de Nosso Senhor. Então nós precisamos pedir a Deus que coloque caridade no nosso coração, que coloque amor no nosso coração, para que nós, ao recebermos no intelecto esta notícia, nós a recebamos também na nossa alma. Porque às vezes ouvimos isso, compreendemos isso, mas não nos comovemos com isso. Você ouve que o pecado ofende Nosso Senhor, que o pecado, ele renova a paixão de Nosso Senhor, que o pecado nos faz merecedores da perdição eterna. Você ouve e não se comove, você apenas compreende intelectualmente. Então peça, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Então peça na sua oração, peça agora nesta Santa Missa, peça a você que está ouvindo essa homilia, peça a Deus que lhe concedam a compreensão da gravidade dos seus pecados, da feiura dos seus pecados, das consequências dos seus pecados, para que você tenha a graça de chorar os seus pecados. Será que alguém aqui já alguma vez na vida teve a graça de uma contrição perfeita? Vocês sabem, meus santos, que infelizmente existem pessoas que vão passar a vida inteira tendo apenas remorso, atrição, mas nunca uma contrição perfeita em que você sofre por ter entristecido Nosso Senhor, por não ter amado Nosso Senhor, por ter ofendido Nosso Senhor. Esse é o arrependimento mais perfeito. Este é o arrependimento mais perfeito e é o arrependimento que santifica, que nos abre a um amor generoso. Então peça isso ao Nosso Senhor. Mas bem, mas continuemos aqui. Então Maria Gorete volta para casa dizendo à mãe isso, que ela nunca mais iria querer pecar, né? Todos os santos, nós podemos mudar as palavras, mas todos os santos de alguma maneira isso disseram, antes morrer do que pecar. Pois bem, era 29 de maio de 1902, ela recebe a Eucaristia, naquela solenidade de Corpus Christi. O mês de junho daquele ano teve 5 domingos, só se comungava aos domingos, ela comungou 5 vezes, e no dia 5 de julho, era sábado, ela se preparava para receber a Eucaristia no outro dia, no 6 de julho, que cairia em um domingo, que receberia Jesus pela 7ª vez. E é neste dia, então, que Alexandre Serenelli, ele consegue fugir do campo, sair de uma maneira discreta, despercebida, e vai até a casa
onde Maria Gorete estava para conseguir um contato sexual, uma intimidade sexual, uma relação sexual. E diz que, e ele que, sim, já havia tentado outras vezes, e ela tinha escapado, e ela tinha fugido, mas dessa vez, imagine, meus santos, ela magra, pequena, doente, desnutrida, não é que era magra. Por que era magra, embora comesse? Ela era magra, desnutrida, porque não comia, comia pouco, porque passava fome. Magra, desnutrida, fraca, doente, porque depois viram que ela já tinha malária também, como o pai, que disso morrera. E Alexandre Serenelli tinha 20 anos. Então é claro que ele tinha muito, era homem, que normalmente tem mais força do que a mulher. Ele tinha 20 anos e ela tinha 11, mas ela estava disposta a se sacrificar, mas não perder a sua pureza. E diz que ele pega, eu não sei o nome desse material, mas nós poderíamos dizer que é algo parecido com a chave de fenda. É um ferro que é utilizado para perfurar o couro. Diz que ele pega esse material e dá 14 punhaladas nela, porque ela luta e se recusa a se entregar. Lembra que ela tinha lá atrás, na sua preparação para a comunhão, ela tinha feito o propósito de nunca pecar, de nunca dar nenhuma tristeza a nosso Senhor. Aí você diz, padre, mas ela estava sendo violentada, mas meus santos, o reino dos céus é dos violentos. Se nós não estivermos dispostos a lutar com o nosso sangue, pela nossa amizade com Deus, para que mantenhamos o nosso estado de graça, para que progridamos na fé, nós iremos sucumbir. Porque não há como ser fiel a Deus sem luta. Não há como ser fiel a Deus sem um combate com o diabo. Então, se você, meu santinho, minha santinha, quer ser amigo de Deus, se você, meu santinho, minha santinha, quer ir para o céu, quer se salvar, você precisa estar disposto a se esforçar, a combater. E peça a Deus, meu Deus, dá-me a inteligência espiritual, dá-me a luz necessária para que eu veja como vale a pena lutar contra tudo e contra todos, para que eu não perca o céu. Como vale a pena sofrer qualquer coisa para que eu alcance a salvação. Como vale a pena eu me sacrificar pelas coisas do alto. Imagine aqui, voltando um pouco, Maria Gorete, para ir à missa, ela tinha que caminhar um pouco mais de 4 horas sob sol em jejum. Sim, porque só se comungava naquela época em jejum. A Eucaristia, ela tinha que ser o primeiro alimento recebido. De modo que, se você fosse comungar ao meio-dia, você tinha que estar em jejum até meio-dia. Entende? Quer dizer, aquela menina, então, para receber a Eucaristia, aquela menina desnutrida, aquela menina magra, aquela menina doente, ela caminhava um pouco mais de 4 horas sob o sol, em jejum, para receber Jesus. Quer dizer, ela sabia que valia a pena. Imagine, meus santos, se as pessoas descobrissem que a Eucaristia, a cada Eucaristia que você recebe, você rejuvenesce a sua pele, o seu rosto, ele não tem mais rugas, não terá mais uma pigmentação inadequada, as estrias e celulites do seu corpo desaparecem, a doença desaparece, o seu corpo se revigora, você adquire uma beleza não tida até então. Nossa Senhora, menino, não teria igreja que coubesse os fiéis piedosos. As igrejas estariam abarrotadas.
Porque as pessoas iriam querer ir à missa, porque ouvir o evangelho cura as doenças do corpo. Ouvir o evangelho rejuvenesce o corpo, que um dia vai apodrecer, vai morrer e apodrecer. Mas ouvir o evangelho cura a alma. Receber a Eucaristia rejuvenesce, dá a juventude de Cristo, a verdadeira jovialidade, que é a eternidade. Por isso, muitos não estão dispostos a se sacrificar. E na primeira dificuldade, faltam a missa dominical. Na primeira dificuldade, abandonam a oração. Na primeira dificuldade, trocam a Eucaristia pelo pecado. Percebe aqui, meus irmãos, como Santa Maria Gorete é um exemplo para todos nós. De um modo particular, repito, para a juventude. Por quê? Porque a pureza, porque o pecado contra a pureza, muitas vezes tem sido a isca que o demônio tem usado para fisgar muitas almas. Mas, pois bem, voltemos aqui. Então, Maria Gorete, para defender a sua pureza, para defender a sua amizade com Cristo, ela prefere a morte a ofender nosso Senhor. Diz então que ela recebe as 14 punhaladas, o pai de Alexandre Serenelli chega, vê a menina naquele estado, a leva para um hospital, ela é submetida a uma cirurgia sem anestesia, e os médicos nem sequer compreendem como é que ela ainda sobrevive depois de ter perdido tanto sangue e numa cirurgia tão dolorosa devido ao próprio procedimento e aos cortes profundos a que ela tinha sido submetida. Ela fica em agonia até o outro dia, 6 de julho de 1902, o padre vem para trazer a Eucaristia para ela, que receberia pela última vez, pela 7ª e última vez. Meus irmãos, devemos receber a Eucaristia como se fosse a primeira, a única e a última vez. Receber com toda devoção, porque de verdade nós não sabemos se nós a receberemos uma outra vez. Quem garante? Diz então que o padre, antes, vejam aqui, meus santos, o que é um ambiente de fé. Um padre que tem fé se aproxima dela, mas antes de dar a ela a Eucaristia, talvez nós pensássemos, nossa, já ia chegando, entendeu? Coitadinha, sofreu tanto, já vai corpo de Cristo, receba. Não. Pergunta a ela, minha filha, você perdoa esse rapaz que fez isso contra você? Porque senão aquela Eucaristia seria desgraça para ela se ela tivesse ódio no coração. E ela disse, não só perdoo, como quero tê-lo comigo no céu. Não só perdoo, mas como quero tê-lo comigo no céu. Essa é a verdadeira caridade. Quando você quer o céu para o outro, tanto quanto você quer para você. Se não até mesmo mais. Como São Paulo que diz, eu prefiro ser excomungado pela salvação dos meus. Então ela deseja o céu para ele. Recebe então Jesus na Eucaristia e logo depois vem a falecer. Meus irmãos, é esta menina que é essa Marte da pureza, que é um exemplo para todos nós e para toda a juventude. Rezemos, peçamos a intercessão de Santa Maria Gorete por nós, para que sejamos também valentes, para que sejamos viris, homens e mulheres, viris, como diria uma Teresa d'Ávila, que queria ser assim, valente, viril, na determinação por Deus, porque ela estava disposta a morrer, mas a não pecar, para que ela nos alcance esta graça também a nós, este presente que eu tenho certeza que Nossa Senhora terá uma grande alegria de nos conceder também, neste primeiro sábado do mês. Pedir esta graça e pedir para todos os jovens, que são tão, mas não, infelizmente não apenas os jovens, que são tão assediados
né, pelos pecados contra a pureza. Porque qual é a tática do diabo? Como ele não pode, ou melhor, como ele se apresentar o inferno tal qual ele é, ninguém para lá vai querer ir, ele torna bonito, enfeitado, florido o caminho que a ele conduz. Então o inferno é a desgraça, é o sofrimento, é algo terrível, é algo que as palavras humanas sequer conseguem expressar, o tormento, o horror e o desespero ali experimentados. Então o diabo não pode isso apresentar, porque nós iríamos repudiar, recusar, rechaçar, correr, fugir. Mas ele apresenta, não, o sexo fora do casamento é amor. Os namorados se amam, eles se querem bem, entendeu? E aí, eles se demonstram amor naquele ato de intimidade, percebe? Cria-se todo um romantismo para esconder, para disfarçar, para transvestir a desgraça do pecado, da impureza, que é todo aquilo, todo o sexo fora do casamento, mas que não se reduz apenas, não se restringe apenas ao sexo. Porque depois, quando Alexandre Serenelli é preso, ele será preso, ele vai tentar até mesmo o suicídio durante a sua prisão. Sim, porque o diabo é assim, né? Primeiramente apresenta o pecado como felicidade. Vai ser bom, vai ser gostoso, vai ser legal, vai dar sentido à sua vida. Você vai ser muito mais feliz. Vem, peca. Aí você peca. Quando você se entrega ao pecado, ele deixa você entregue à desgraça, ao vazio, ao sem sentido, à escuridão, ao tormento. E disse, Alexandre Serenelli, ele vai depois mesmo descrever que os 8 primeiros anos da sua prisão foram terríveis, desesperadores, em que ele pensou até mesmo em tirar a própria vida, até tentou. Então quer dizer, assim é o pecado. Ele é, desculpe-me se houver algum marqueteiro, né, ouvindo esta homilia, mas o diabo é um marqueteiro. Ele apresenta o seu produto, o pecado, como se fosse a coisa mais interessante, mas é furada. Você vai ver que aquele produto é a desgraça, a consequência daquele produto é a morte, como diz São Paulo. Pois bem, então, nós precisamos pedir a Santa Maria Gorete essa graça pelos jovens. Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, o pecado contra a pureza tem sido a isca. Isto é, e eu dizia, não apenas o sexo fora do casamento, mas tudo aquilo que é contra a pureza. Alexandre vai dizer que ele começou a mudar, que ele percebeu que algo dentro dele começou a se perverter com as leituras e os espetáculos a que ele assistia. E não tenhamos dúvidas nós, que as leituras e os espetáculos que ele assistia, a que ele assistia, nem sequer se comparam às leituras e espetáculos, séries, novelas, filmes que hoje se podem assistir. Nem se comparam. Os de hoje são muito mais terríveis. Mas o diabo, ele quer apenas uma brecha. As leituras eram leituras anticlericais. O seu pai não era religioso e trazia leituras que falavam mal dos padres, dos bispos, da igreja. Ok, às vezes até pecados daqueles padres, daqueles bispos. Mas não tenho dúvidas que o diabo apresenta os pecados e as limitações dos padres, não porque ele seja amante da virtude e da santidade, mas porque ele quer que você odeie tudo aquilo que aqueles padres representam. Então, ele começou o quê? A nutrir antipatia pelos padres, pela igreja, ele não ia mais à missa, ele não queria mais saber de rezar, ele tinha fotos
sensuais, figuras sensuais. Nem imagina, não tem nada comparado às fotos sensuais de hoje em dia, que se vê nos outdoors, na rua. Mas ele tinha fotos sensuais no seu quarto, e ele assistia a alguns espetáculos que seriam livre, né? Indicação livre para todas as idades, para a mentalidade do tempo atual. Por isso, não seguiem pela indicação, pela faixa indicativa do filme. Eles não sabem de nada. Eles não são adoradores do Deus verdadeiro. Eles não são católicos. Então está lá o filme dizendo há 12 anos. Aquele ali não pode nem para ninguém de 80. Muitas vezes. Mas tudo aquilo foi pervertendo o seu imaginário, foi destruindo a sua pureza e foi fazendo com que ele desejasse cada vez mais pecados maiores e coisas piores, ao ponto de isso ele fazer contra Maria Gorete. Mas, meus santos, para terminar, se hoje é o dia de nós pedirmos a intercessão de Santa Maria Gorete pelos nossos jovens, para que eles não percam a pureza, para que eles vejam o pecado como tal, como o pecado é feio, como o pecado conduz ao inferno, para que eles tenham essa sabedoria interior, para que eles se fechem, não mais somente ao mal que vem pela leitura e pelos espetáculos, mas ao mal que vem nas escolas. Nem todos os professores, mas quantos professores são instrumento do diabo para perverter a mentalidade e destruir a pureza das crianças. Professores, psicólogos, nem todos, pelo amor de Deus, há muita gente boa e séria, mas a gente vê que o Estado se corrompeu e se tornou corruptor. Isto é, está corrompido e corrompe outras pessoas. Então rezemos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, zelemos por aquilo que as nossas crianças e os jovens veem, assistem aos filmes, às séries, desenhos animados, impregnados de realidades contra a pureza, contra o Evangelho. Desenhos infantis. Então, não é brinquedo. Não é algo apenas para ter cuidado com aquilo que os meus filhos de 14, 15, 16 anos assistem, 17, 18, 20, mas aquilo que as crianças assistem, aquilo que vem nos livros que se dizem didáticos e que vem com ilustrações totalmente inadequadas. Então, ter este zelo espiritual do pai e da mãe que rezam e intercedem, e também do pai e da mãe que vigiam, que selecionam, que dizem não. Mas se você, meu santinho, minha santinha, perdeu a pureza, não se desesperar. Pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir a intercessão de Santa Maria Gorete, porque ela, Santa Maria Gorete, alcançou aquilo que humanamente seria impossível, a conversão de Alexandre Serenelli. Quando ele foi preso, ele fazia chacota com aquilo que tinha feito. As pessoas ficavam admiradas com a sua frieza e indiferença àquela desgraça que ele tinha cometido. E pouco a pouco, Santa Maria Gorete alcançou de Deus a graça da conversão daquele homem que se converte, chora os seus pecados e quando sai da prisão, vai procurar a mãe de Santa Maria Gorete para pedir perdão por aquilo que ele tinha feito. E ela diz: meu filho, Deus te perdoou, a minha filha te perdoou, eu também te perdoo. Isso era noite de Natal. No outro dia, na missa do dia, os dois vão juntos à igreja para participar da missa e receber a Eucaristia. É claro que ele tinha se confessado, se arrependido, já mesmo na prisão. E ele então entra numa ordem religiosa para viver ali como celibatário o resto da sua vida. Aquele que tinha começado a destruir a sua vida com o pecado contra a pureza,
termina a sua vida vivendo como celibatário, ganhando o céu. Por quê? Porque aquela menina tinha lhe alcançado a graça da sua salvação. Pais, mães aqui presentes, a oração de vocês tem grande poder. Vocês têm grande autoridade, porque vocês são pais, pai e mãe. Então rezem, façam penitência, ofereçam caridade, intercedam pelos seus filhos, lutem pelos seus filhos, e eu não tenho dúvidas de que não se perderá um filho de tantas orações, de tantas lágrimas, como disse Santo Ambrósio a Santa Mônica. Que o exemplo de Santa Maria Gorete seja fecundo e adequado, né? E para todos nós, velhos, adultos, jovens e crianças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.